Olá, eu sou o professor Rodrigo Varela, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e vamos aqui esclarecer algumas dúvidas acerca da matéria. Um ponto muito importante e muito cobrado em prova é a contagem de prazo. E por que é muito cobrado? Justamente porque o direito penal conta prazo de uma maneira, enquanto que o processo penal, a contagem é de outra maneira. E as bancas adoram confundir o aluno tende a misturar as duas regras. Vamos esclarecer isso para que não haja dúvida. No prazo penal, então o direito penal, ele conta o prazo e põe na cabeça do aluno a questão da pena. Então imagine uma pessoa na cadeia. Então, se você imaginar isso, você consegue entender por que o direito penal conta o prazo daquela maneira. Como é que é no penal? Primeiro dia já conta. Então o dia inicial é contado no penal. Justamente porque estou falando de cadeias. O cara foi preso naquele dia, ele já vai contar aquele dia como o primeiro dia da sua pena. Porque ele já está preso. Então o primeiro dia conta. Não se interrompe a contagem de prazo. E se terminar num dia de fim de semana, um dia não útil, termina naquele mesmo dia. Por quê? Estamos falando de cadeia, de pena. Imagine um cidadão que tem a sua pena terminada no sábado. Ele vai esperar até segunda-feira para ser solto? Não tem lógica. Portanto, o penal, a contagem, termina no dia que terminar. Não se prorroga até dia útil nenhum. Se acabar em dia não útil, é aquele dia que eu conto. Isso para a regra penal. Agora, na regra processual penal, a coisa muda. Para você não decorar e entender, pensem numa atividade de fórum. Eu preciso ir ao fórum, ir à justiça para fazer alguma atividade. Isso é um prazo processual. Nos remete ao curso do processo. Então, se uma pessoa vai receber uma intimação para cumprir alguma coisa, a regra não é a mesma do direito penal. A primeira grande diferença, no penal eu falei o primeiro dia conta, certo? Aqui não. O primeiro dia não conta. E por que não conta? Muito simples. Se o advogado receber uma intimação para cumprir fazer algum documento, fazer algum ato, aquele dia já perdeu parte do dia, concorda? Se recebeu uma intimação no meio do dia, aquele dia ele não tem inteiro para trabalhar. Então aquele dia não conta, porque senão estaria perdendo o prazo. Então só se começa a contar no dia seguinte. Outro ponto, o dia seguinte tem que ser um dia útil. Então o primeiro dia tem que ser contado num dia útil, porque não vai se obrigar o advogado a trabalhar fim de semana. Então, se ele receber uma intimação numa sexta-feira, ele não vai começar a contar o prazo no sábado, porque ele não trabalha sábado, ele trabalha segunda. Então, ele vai começar a contar no primeiro dia útil. Então, prazo processual penal, não se conta o primeiro dia e eu começo a contar no primeiro dia útil. E o término do prazo? Se acabar em dia não útil, eu vou prorrogar até o dia útil subsequente. Por quê? Pelo mesmo motivo. Se o prazo termina domingo, por exemplo, e eu obrigar o advogado a entregar o documento na sexta, ele perdeu 2 dias de prazo. Certo? Ele perdeu o prazo. Parte do prazo dele ele perdeu. Porque o sábado e domingo você tirou do prazo dele. Então você não pode fazer isso. Então você prorroga até o dia útil subsequente. Essa regrinha é fácil decorar, fácil entender, porque nós fazemos isso aí em casa, na hora de pagar as contas, né? Contas que vencem sábado e domingo, você pode pagar na segunda-feira sem juros, sem multa. Portanto, a contagem é diferente em termos penais e em termos processuais penais. Atenção para isso, porque as bancas adoram misturar essas duas regras. Ok? Essa era a dúvida em relação aos prazos. Se você gostou da informação, quer acompanhar, acompanhe nossas aulas, acompanhe nossos vídeos, que vocês vão ter muito mais sobre o assunto de penal e processo penal. Muito obrigado.